Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui com você. Dando continuidade, né, à nossa semana de educação musical, a gente vai ter agora a palestra Arte e Autocuidado, a criatividade como potência de autoexpressão e saúde. A Amanda Gereissati, ela é educadora musical, psicóloga clínica e social, tem formação em arte e terapia, é membro do Artes UFC, tendo atuado no CAPS e pesquisa. Foi coordenadora discente e facilitadora do G-Artes, Grupo de Estudos em Arte Terapia e Saúde Mental da Estácio. Atualmente trabalha com mulheres adolescentes e adultas no seu processo de amadurecimento. Boa tarde, Amanda. Pode ficar à vontade, viu? Boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, porque eu sou aluna egressa do curso de música. Já faz 2 anos que eu me formei e eu tive um grande aprendizado em todo o curso. Assim, o meu processo foi bem diferenciado. Eu participei, assim, estive durante o curso por 8 anos. Então, durante esses 8 anos, eu pude pensar muito na minha saúde mental. Inclusive, eu iniciei psicologia dentro do curso de música. Então, surge aí um pouco da história. Eu sou professora de canto, assim, eu falei que sou educadora musical, mas dentro desse nicho aí, eu sou professora de canto há 12 anos, e isso me fez estar muito próximo também da saúde mental. E, por coincidência, eu fui bolsista regente do Voz da Saúde por 5 anos. Assim, por coincidência, era o Coral da Saúde, que eu era bolsista, e eu aprendi muito com as pessoas da saúde. Inclusive, a gente ia cantar no hospital universitário, foi muito interessante para a minha carreira, tá? Gente, assim, hoje em dia, muita gente fala, quando alguém está falando muito, essa pessoa está palestrando, quase como se fosse um defeito, tá? A pessoa fala muito. Quando você pensa em palestra, você pensa numa questão muito da pessoa tá sendo muito diretiva, te mandando muita informação e você só escutando. É claro que escutar eu acho muito interessante, a gente aprende muito. Mas o meu modelo é diferente, tá certo? Então, o que eu gostaria é que, enquanto eu estivesse falando, se você se identificasse com alguma fala, eu vou fazer perguntas, vocês podem intervir, vocês podem conversar comigo, porque eu acho que o diálogo, a conversa é muito interessante. O que eu vou falar aqui, dando spoiler, vai ser muito sobre a gente poder equilibrar essas questões afetivas e essas questões do raciocínio, do cognitivo. Então, eu sempre penso que quando a gente está tendo muita informação, é bom, somente em épocas que qualquer coisa as pessoas estão acreditando em fake news, mas também é bom trabalhar o afetivo. E o afetivo é isso, né? É contato, é conversar, é ter diálogo. Então, por favor, conversem comigo, tá? Outra coisa que eu vou propor para vocês, no final de tudo isso que a gente vai conversar, é que a gente faça uma vivência, tá certo? Uma vivência em arte. Vai ser algo muito simples, mas não simplório, tá? Vai ser muito interessante, tá? E aí, o que vai ser preciso? Eu vou dizer desde já o que vai ser preciso, é algo muito simples. 2, 3 folhas, A4, mas quem não tiver A4, você pode pegar um caderno. Em arte terapia, por exemplo, a gente vai buscando os recursos e ferramentas. Se não tem um, a gente busca outro. O importante é a gente estar em movimento, tá? É o que é mais importante. Então, dito isso, diálogo, vivências é o que eu acho que é mais importante daqui, tá? Então, vamos começar. Na verdade, eu trouxe para vocês algumas imagens. Infelizmente, não vai dar para passar. Mas eu vou estar deixando no meu Instagram. E também posso estar deixando com os meninos para depois eles postarem nos stories e tal. Para vocês verem. Porque são muito interessantes. Eu não sei se vocês já viram. A Harmonia é uma estadunidense, artista. Ela é pintora. E ela fez umas releituras de algumas obras clássicas. E essas releituras, elas deram o que falar, porque muita gente ficou revoltada. É só vocês lembrarem, deixa eu ver aqui. Acho que vai ser difícil, porque sabe o que é? A gente interrompendo, porque ela está perguntando se não poderia passar pelo Google. Eu acho que é o computador, tá? Porque ele meio que travou. Então, acho que é complicado. Então, eu vou tentar deixar o máximo possível aqui de idade para vocês entenderem como é que é essas imagens, tá? Mas vocês vão entender. Ela deu o que falar porque ela pegou e fez releituras,
tirando pessoas brancas do contexto religioso, inclusive colocando pessoas negras. E tem uma que é muito conhecida, que como é? A Criação de Adão, do Michelangelo, que é aquela assim do dedo. Acho que muita gente conhece. E aí o que que era? Era Deus, sendo que Deus agora é uma deusa negra e uma mulher cheia de meninos dentro de um útero. Por que é que eu trouxe essa imagem para começar? Porque quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de cuidado, a gente pensa, a gente lembra muito do simbolismo da mãe. E eu não estou falando da mãe, assim, daquela figura concreta, né? Ah, porque a mãe é o cuidado. Estou falando do símbolo, o que que pode representar, porque a gente pensa, ah, tá no ventre, é a que nutre, então é nesse simbolismo. Então, eu vou trazer muito esse pensamento do como é que a gente se nutre, como é que a gente se cuida. E aí, um pouco do processo de criação. O que que a gente faz com essa cria depois que é parida, tá? Se em algum momento eu estiver trazendo alguns termos, um pouco da psicologia, que vocês não estiverem entendendo, vocês podem me dizer. Porque a galera da psicologia adora fazer isso, mas eu não gosto. Tá certo? Vou passar aqui, pra não me perder dos slides. Então, alguma pessoa disse que já viu a arte, tá? E a partir dessa arte tem muitas outras. Tem aquela Vênus de Botticelli, que é também uma mulher negra. Tem o Homem Vitruviano, que é do Leonardo da Vinci, que é uma mulher negra também. E eu vou trazer mais essas imagens lá para frente. Eu vou explicar porque que eu trouxe elas. E o que é essa tal de arte e humanidade? Eu falo sempre que a arte ela é uma condição humana. Quando a gente estuda, a gente percebe que a arte atravessa o homem. Como assim? Em todas as civilizações, a gente pode encontrar um pouco de arte. Você percebe que o homem na antiguidade já existia as pinturas rupestres que estavam mostrando o que acontecia no cotidiano, mostravam também as batalhas deles. Eles também tinham um vínculo muito grande de arte com essa questão mais sacra, uma questão com os xamãs, de trazer muito a música, de trazer a dança. E, para além dos xamãs, em outras tribos, em outras localidades, a gente percebe que a arte ela está atravessada, ela está em todo canto. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê qual é o impacto dessas questões na vida do ser humano. Né? Eu até lembrei agora que uma vez, lá no Wikipedia ainda, pediram para a gente colocar em uma palavra o que era arte para a gente. E eu e outra pessoa, a gente colocou inquietude. E aí outras pessoas colocaram outros vários tipos, mas era aquilo que mobiliza. Né? Passando aqui. Gente, eu estou passando os slides só para não me perder. Só um instante. Que até no slide travou. Pronto. E aí, quando a gente fala disso, vem dois questionamentos muito grandes no nosso sistema moderno. Porque, como eu falei, né, existiam muitas questões que você olhava religiosa, as questões de expressão. Hoje em dia, com o advento do racionalismo, dos pensamentos, das questões mais cognitivas, existe muito também a separação. O homem começou a separar. Então, veio a questão muito do belo, do feio, muito da nossa tradição greco-romana. Diz assim, que aquilo que é bonito, o que é harmonioso, o que é feio. E a gente faz isso até hoje. E é tão importante a gente tentar compreender essa questão enquanto professores, mas também como pessoas que estamos nos cuidando. Eu vou falar lá mais para frente que quando a gente está no processo de autocuidado, a gente esquece um pouco, a gente suspende essa questão do belo e do feio. Apesar que ela nos atravessa, porque a gente nasceu numa sociedade que tem super padrões estéticos de beleza, padrões de tantas outras coisas que nos moldam. Mas a gente busca essa elevação de consciência, digamos assim. Mas a gente tem outro princípio estético, que é o que eu quero trazer para cá, que é o que vai estar envolvido na arte-terapia, é o que vai estar envolvido também no padrão de cuidado, que é essa estética do atravessamento. E o que é essa estética do atravessamento? É o que bate na gente, a gente, opa,
Como assim, Amanda? É às vezes o que a gente nem sabe explicar. É o que aconteceu, por exemplo, com muita gente que viu essa obra de primeira vez. As pessoas, quando viram essa obra, elas não pensaram logo, é uma mulher negra, e tem todo esse padrão, tá quebrando com o princípio judaico-cristão. Não, as pessoas primeiro tomam um susto. Então, o que te atravessa é isso, aquele susto, é aquela obra que você olha e, nossa, é o que não vem exatamente no raciocínio. É o incognoscível. E aí depois é que passa pela questão do racional. E aí isso que nos atravessa vai falar muito da gente, porque ela nos toca. Nos toca de uma maneira que às vezes a gente não sabe explicar, mas que depois a gente vai começar a entender um pouco daquilo. A gente vai começar a se conhecer mais. Por que essa obra ela me afetou tanto? Por exemplo, eu gosto de trazer meus exemplos, vocês podem dar os exemplos de vocês. Obras que me afetam muito são as da Frida Kahlo. Até hoje, quando eu olho para uma obra daquela, vem uma coisa que é isso aí, ó, entendeu? Não sei se vocês entendem, vocês podem colocar aí no chat. É isso aí. É um negócio que eu não sei, mas fala muito de mim. E o que é esse fala muito de mim? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque muitas vezes a gente projeta nessas obras, coloca coisas nossas nessas obras. Então, algo dali conta algo da minha história que eu ainda não conheço. Algo desconhecido, que talvez eu nunca vá conhecer, mas que talvez eu vá e eu vá me relacionar com isso. E o que é esse desconhecido na psicologia? Na psicologia que eu peguei para mim, que é a junguiana, tá, gente? Mas não precisa destacar disso, não. É o inconsciente, são as coisas inconscientes. E muitas questões inconscientes, elas acontecem porque elas precisam acontecer. Porque a gente não pode dar conta de tudo. A gente tem uma parte consciente grande, nossa, mas a gente tem muito de inconsciente. Por quê? Porque a gente não dá conta de saber de tudo. E a gente também não tem ferramentas para lidar com muitas questões. E aí também elas ficam inconscientes, como diriam os freudianos, recalcadas. Então, a gente esquece, mas a gente não esquece tanto assim. Elas ficam respingando, sabe? Como se fosse saindo assim, inconsciente. E é exatamente essa projeção que eu digo. Por isso que a gente se vê tanto na arte. Por isso que o ser humano gosta tanto de arte. Então, você pode conhecer muito de uma pessoa, por exemplo, com uma playlist dela, sei lá, como é, o que tu costuma escutar, o que tu costuma assistir. A partir disso, você vai conhecer um pouco dela. É claro que você não vai com aquele super julgamento, aquela análise, porque isso é muito complicado, né? Nem o terapeuta faz isso. Mas a gente conhece um pouco das pessoas pelo que elas gostam. E pela arte, então, é incrível, tá? E a arte, por quê? Por que essa tal dessa arte? Por que ela é tão incrível assim? A arte, ela é um grande canalizador. A arte, ela canaliza todas as nossas questões. O Jung, ele fala muito disso, porque a arte, ela tem um processo de criação, de criatividade. E tudo que é criativo é muito potente. Eu, usando simbolicamente, posso falar do útero, da mulher que cria uma criança. Eu posso falar que eu adoro falar da pipoca. A pipoca é só um milhozinho, mas pá. Então, tudo que começa, tudo que vem a ser, precisa de uma potência, precisa desse impulso. E a arte, ela precisa disso, ela precisa muito, muito fortemente. Uma coisa que eu lembrei agora também foi que a arte, ela é um substantivo feminino. E as deusas gregas da arte também são mulheres. O que significa? Aquele simbolismo todo que eu disse, né? Aquele simbolismo voltado para a mãe, voltado para a criação, voltado para a potência. Tá certo? Basicamente, tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu fico assim, meu Deus, estou falando um monte de coisa. Será que está sendo entendido? Tá de boa, Hugo? Pra mim tá de boa, já peguei aqui a folhinha, já, ó. A Já? caneta, já. Então, massa. Deixa eu passando aqui. E aí, o que eu venho sobre a arte? A arte, eu estava falando que a gente pode conhecer uma pessoa pelo que ela escuta, pelo que ela, sei lá, assiste, lê, dança.
Mas existe uma diferença também quanto às estéticas também. Que existe a arte para consumo e a arte de produção. E essa arte de consumo, ela vai fazer bem, ela vai ser algo que traz uma questão de saúde mental, traz um lazer excelente, faz muita parte disso. Tem uma pessoa que chega em casa, está muito cansada, vai escutar aquela sua playlist e acabou, tá muito bem aí, tá certo? Mas existe uma diferença. A produção da, da arte, ela traz questões mais complexas em relação ao psiquismo, ao psicológico, gente. Então, existe aquela questão do inconsciente, existe a questão da consciência, e elas, às vezes, estão em atrito. Muitas vezes, a nossa consciência, por exemplo, ela não aceita questões inconscientes que querem vir. Isso é o mais básico, assim, para citar, né? Então, existem questões muito fortes e acontece, não, não quero, porque não dá, é difícil para mim. E aí a gente sabe que o mundo tem questões extremamente complicadas, né? Eu já atendi várias mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, por exemplo, mas que não querem entender que o parceiro foi abusivo. Então, entra em conflito. E esses conflitos, eles, quando não trabalhados, eles podem, por exemplo, somatizados, irem para o corpo. Ou então, sendo somatizados na psique mesmo, trazendo transtornos mentais. Então, a terapia entra com isso. Por quê? Primeiro, porque toda essa energia conflituosa vai sendo trabalhada. Eu vou colocando todo o conflito que está interno a mim, eu vou colocando, sei lá, no papel ou numa canção. Isso parece ser simplório, mas não é. É com muito tempo. Então, você vai fazendo, você vai pintando, você vai escrevendo, e tudo aquilo ali vai sendo elaborado de melhor forma. Primeiro, porque você está deslocando uma energia, que a gente chama, que a psique tem muita energia, e esse confronto dá muito desgaste na pessoa. A gente vê muitas pessoas adoecendo, por exemplo, na pandemia, por causa disso, porque ficaram presos em casa, porque ficaram, por exemplo, com familiares tóxicos, e aí todos esses confrontos foram difíceis de serem lidados e você não tinha, por exemplo, uma ferramenta para lidar. Que ferramenta, Amanda? Calma. A terapia pode ser uma delas, mas existem tantas outras, tá? Então, assim, quando você tem um recurso, quando você entende qual o recurso que pode funcionar com você, você consegue desenvolver mais saúde a partir disso. Só um instante. Então, a arte terapia, ela pode ampliar a questão dos insights, tá? Porque vocês vão ver na vivência, mas algo muito simples. Desenhe tal coisa aqui. O que é que você vê? E aí você vai ampliando suas questões. Você amplia. A arte terapia também, ela permite essa questão do auto desenvolvimento no, como é? No sentido do autoconhecimento. Às vezes você não sabe tanta coisa, sabe, do que você pode fazer, até artisticamente. A Amanda está falando para músicos, para a gente dar as artes, mas vocês experimentam as outras artes, entende? Vocês sabem que a gente tem 11 tipos de artes. Tem muita gente que não sabe que o videogame é um tipo de arte. Então, assim, a gente agora tem a pintura digital, que é colocar um outro tipo de arte. Então, assim, é, é um leque. É muito legal. Olha aí o falando aí de videogame. Gente, para fazer toda aquela estrutura do videogame é envolvida tanta coisa e tantas coisas artísticas, aqueles gráficos, aqueles desenhos, a questão da música, né, a trilha sonora. Então, assim, eu sei que tem um monte de gente viciada, aí o povo tem preconceito. Tá aí, o Elvis também falou, o NFT, que é um tipo de arte. É muito bom, e é bom conhecer. Existe o pixel art nos videogames. Olha aí, chegou os meninos do game, as meninas, cadê? Enfim, então entendam, né, como é interessante que a arte, ela tem toda essa questão do equilíbrio, tem toda essa questão de trabalhar as energias e da gente se conhecer, né? E aí, quando eu falo nessa questão de ter uma potência, e eu vou sempre falar no meu discurso que a psique da gente
não é só cabeça e tal, é tudo, é totalidade, envolve o corpo também. A gente precisa ver o que a gente faz com tudo isso, com essa energia, com esse impulso de ir para o mundo. Gente, eu não sei se vocês conhecem os incríveis, o bebê Zezé, sabe? Tem um bebê Zezé que eu coloquei aqui a foto, porque ele é um modelo perfeito para o que eu quero trazer para vocês. Essa criatividade, essa potência, ela está muito na figura da criança. Aí eu queria perguntar para vocês, como é que está a criança interior de vocês? Porque muitas vezes a nossa criança interior, ela está extremamente ferida, né? E aí guarda, né? Calma, não tô querendo aprofundar nem nada, tá? Eu só tô buscando aí por cima. Mas como é que tá essa criança interior? Como é que tá esse sentido de criatividade, de ludicidade, de autenticidade? Porque simbolicamente a criança representa isso, mas ela também nas nossas vidas, ela é muito isso. A gente vê muita criança, né, que é muito agitada e as pessoas, TDAH, mas às vezes é só uma criança. Os psicólogos ficam doidinhos. Porque, tipo, porque já tem TDAH. Não, é uma criança, ela tem energia. Quando a gente chegar nos 30 anos, a gente não vai ter mais energia. A gente, entendeu? Minhas colunas já tá lascada. Então, é bom entender isso, sabe? Como é que tá a criança de você. E eu tenho um professor que ele falava muito das conservas culturais. Como assim? Dos papéis que a gente vai tendo durante a vida que vai perdendo a autenticidade, vai perdendo o que a gente é. O que a gente é também é algo fluido, mas a gente tem questões muito nossas, assim. Às vezes a gente esconde, ou às vezes a gente nem sabe mais sobre isso, porque a gente foi acostumada tanto a viver essas máscaras, esses papéis, que se relacionar com a gente, se olhar no espelho, é muito difícil. E aí a arte também vem para isso. Aí eu trago uma questão. Não é simples, porque parece que é lúdico, parece que pintar é bonito, cantar é muito bom. Não é bem assim. O processo de desenvolvimento, autoconhecimento, é muito delicado e envolve sombras, caminhos sombrios. Então, assim, nem sempre você vai pintar, você vai gostar do que você pintou, você nem sempre vai gostar do conteúdo que você descobriu. Às vezes é aceitar aquilo mesmo, sabe? E processo de terapia e tal. Eu lembrei de um paciente, vocês me contam aí. Quem já assistiu o filme da Nise, Coração da Loucura? Se alguém já assistiu, me conta. Tinha um paciente dela, a Nise era uma psiquiatra, ela modificou totalmente a psiquiatria do Brasil, porque ela trouxe arte, ela trouxe um processo humanizado, porque ela trouxe ela levou os pacientes para a sessão de terapia ocupacional, tirando eles do eletrochoque, por aí vai. Então, você vê como o trabalho dela foi super significativo. E, inclusive, ela trabalhou com a Ivone de Lara, porque poucas pessoas falam isso. A Ivone de Lara era também TO, sambista, era TO e trabalhava com a Nise. Ela ajudou muito no processo desse trabalho, então a gente precisa dar o crédito também a ela. Então, nesse espaço que a Nise trabalhava, a gente tinha um paciente que era o Lúcio. Pode falar do paciente, tá, gente? Porque ele está em todos os livros, assim. Geralmente a psicologia não pode falar dos casos, mas tem casos especiais que pode. E o Lúcio, ele era muito agressivo mesmo. Tanto que ele tinha que passar pelo processo de lobotomia, esses eletrochoques, essas coisas super invasivas. E ele foi para a TO, porque disseram, ele não funciona mais em nenhum lugar, então deixa ele lá na sessão de arte-terapia mesmo, como se a sessão de arte-terapia fosse sabe, a última das coisas. E ele começou a desenvolver. A Nise deu para ele argila. E ele começou a fazer esculturas. Ele pegava toda a agressividade dele e tacava naquelas esculturas. No começo não tinha formato, não tinha nada. E ela não estava nem aí para isso. Ela só queria que ele se expressasse. Então existe outra palavra muito importante nessa história, né? Expressão. Às vezes, a gente precisa deslocar essa energia. Se expressar, se colocar no mundo.
E aí a gente precisa entender qual é a nossa forma de nos colocar no mundo. E, o que eu digo? Experimentar. A forma com que a gente tem de saber é experimentar. E o Lúcio experimentou isso, a argila. Aí, com o tempo, essa argila, ele começou a modelar melhor. Então, virou modelagem. E as esculturas dele pareciam muito com guerreiros lá das antiguidades. Eu não vou lembrar qual era exatamente, mas era a antiguidade. Ela ficou impressionada, as pessoas ficaram impressionadas e quiseram transformar isso naquela estética do bom, né, do bonito, e levar para museus e tal, galerias. E aconteceu de realmente levarem para essas galerias, não só o Lúcio, mas outras pessoas. E quem viu no filme viu que eles tinham cachorros, foi permitido eles ficarem com cachorros, e é verdade, gente, mataram os cachorros. E o Lúcio, ele teve um problema muito grande depois que mataram o cachorro dele. Ele era uma pessoa que a família não visitava muito, tinha outras questões. Então, ele teve uma regressão muito grande no quadro. Acabou que ele voltou para o sistema lá da lobotomia, o sistema de eletrochoque. Passou muitos anos lá, muitos anos mesmo. E depois até mandaram ele de volta para a seção da Nise. E tem as fotos disso. Ele voltou para modelagem e tal, mas ele nunca mais conseguiu fazer lá os guerreiros e tal. Foram tantos tratamentos absurdos, desumanos, que ele não conseguiu recuperar algumas faculdades, sabe? Então é sempre importante, né, pensar. O Marco perguntou, Amanda, os seus pacientes na clínica... Espera, deixa eu colocar aqui. Amanda, os seus pacientes na clínica te procuram com demanda definida por arte terapia? E como você pode trabalhar com artistas com bloqueio criativo? Pronto. Vou responder. Foi? Não me procuram muito não, viu, por arte terapia. É quase que como se fosse algo novo. E na psicologia é algo que está ganhando espaço agora. As pessoas, elas ainda têm uma... A gente sabe, nós somos artistas. Primeiro são questões bem pontuais que querem, às vezes procuram logo por psiquiatra, não tem problema, psiquiatra, mas tem que entender que algumas demandas são psicológicas, não tanto no sentido medicamentoso, então as pessoas querem procurar muito remédio, sabe? E não tem problema, porque alguns remédios, eles são importantes para determinados tipos de demandas da pessoa. Mas tem outros que não, outros que terapia dão certo, outros que uma intervenção de arte-terapia dá certo. O importante é que as pessoas conheçam, mas ainda tem muito preconceito, então precisa ser feito ainda ganhar mais espaço, né? Ter mais respeito. Eu falo muito isso. A gente, por exemplo, a gente não tem um conselho de arte-terapeuta. Então não dá nem para ver se a pessoa que está fazendo trabalho é arte-terapeuta ou não. Eu não sou arte-terapeuta, gente, eu tenho formação. Mas eu sou bem sincera com as pessoas, eu não vou fazer arte-terapia com você. Eu vou pegar, utilizar arte-terapia dentro da psicologia. Eu vou pegar, utilizar arte-terapia, por exemplo, também numa aula que eu posso fazer como educadora, porque dá para fazer. Mas ser arte-terapeuta é diferente. O arte-terapeuta tem um período de formação maior, o arte-terapeuta, ele faz um TCC, ele faz um estágio, então ele tem outras, como é que se diz, ferramentas para trabalhar isso. Quem tem formação como eu posso fazer intervenções, pegar assim, uma intervenção de 15 minutos, assim, simples, tal. Mas eu não posso fazer uma sessão inteira, eu não posso fazer um plano inteiro. Basicamente é isso. Sim, dá para trabalhar bloqueio, para outra pergunta, dá para trabalhar bloqueio criativo, tá? Com a arte terapia é muito interessante, porque ela trabalha na criação em si, na expressão em si, então ela é muito bom. Eu sei que nós, artistas, a gente passa por muito bloqueio criativo. E às vezes o bloqueio criativo é complicado falar isso, mas é bom ser sincera, às vezes é descanso. Às vezes as pessoas tentam tanto, não estou dando solução para ninguém, tá, gente? Mas só falando da nossa sociedade, a gente vive num momento tão acelerado de produção, de querer dar o melhor, de querer ser o melhor, que a gente acaba se fechando para isso. E a criatividade, ela é muito fluida, né? A criatividade, ela não tá nem aí.
para a sua demanda. Ela não é tão racional assim, ela é mais daquele âmbito que eu falei. Ela é do âmbito afetivo, né? Tem mais uma pergunta. Deixa eu ver. Gente, tem um jogo chamado Gris. Gris, eu não sei se é assim que fala. Que é incrível, a trilha sonora é maravilhosa, a parte visual é uma senhora obra de arte. Quando você falou em arte terapia, me fez lembrar esse jogo, porque é algo que realmente faz bem, emociona e te faz até esquecer os problemas. É, o Hugo já ouviu falar nesse jogo. Então, os jogos, eles estão cada vez mais incríveis, assim. Uma coisa que eu vi também é que alguns médicos utilizam alguns jogos para trabalhar a precisão dos seus movimentos na hora da cirurgia. Isso também é muito interessante. Eu falo mais de arte terapia, tem essa questão, como eu disse, do consumir, né? Mas eu também falo muito, mais ainda, gente, de você fazer. O processo de você fazer, o processo de você produzir, ele é muito importante. Deixa eu... Achei o Zezé aqui, ó, gente, bichinho. Mas deixa eu falar um pouco do Zezé, essa potência de criatividade. O Zezé, para quem não conhece a história, é um bebê da família incrível, que é uma família de heróis. E não demonstra nenhum poder, nem nada, só ali de boa, só chora e tal. Sendo que, aí é a história. Quando a família tá, tipo assim, lá no final, ninguém vai salvar ninguém, tá todo mundo se lascando, o que acontece? O Zezé simplesmente aparece com um monte de poder. Destrói o monstro, destrói o irmão também. E o que eu quero dizer com isso? É que a criatividade, essa questão infantil, ela é uma potência. Mas você tem que saber o que você vai fazer com ela. Porque ela pode ser muito boa, mas ela pode ser, desculpa, gente, ela pode ser muito ruim. É só você pensar, tem gente que criou a vacina, tem gente que pegou e fez uma guerra mundial e tal. Enfim, vários tipos de se utilizar. Então, assim, e outra coisa, qualquer coisa pode se transformar em ruim, né? A própria água, né? Um copo de água mata a sede, né? Um rio pode afogar. Então, assim, essa criança simbólica, quero saber da criança simbólica de vocês. Como é que ela está produzindo? Ela é potência? Ela te dá ideias? Ela te coloca para ir para o mundo, se expressar, se relacionar? Ou essa criança potente também, ela te dá ideias cruéis? Ela te faz ser cruel com você? Ah, mano, existe só esses opostos? Não, às vezes a gente vai se equilibrando. E como é que a gente conversa com ela? Quando a gente faz coisas lúdicas, quando a gente se permite ser mais leve. Vocês se permitem ser mais leves? Eu não conseguia ser mais leve no curso. Tô falando de mim, tô falando do curso, não. É por isso que eu fiquei 8 anos no curso, porque eu era muito exigente, acabava que me lascava. Então, assim, eu não tô passando isso para vocês pensarem um pouco, porque quando eu venho aqui falar com vocês, eu venho para o curso que eu gosto muito, eu quero trazer inspiração, sabe? Eu quero pegar e vir assim, do ladinho com a minha criança interior, para inspirar, para fazer vocês se perguntarem o que vocês podem estar fazendo aí de melhor com a criança. É claro que não é simples. Não é simples. É como eu disse, a nossa criança interior ela foi muito ferida, mas a gente pode começar a se relacionar, não negar ela. Ah, eu sou muito infantil. Sim, você é infantil. E aí? Vamos conversar com essa infantilidade? Deixa eu ver aqui. É... A Andressa fala, é muito difícil mesmo. Às vezes nós somos mais críticos com nós mesmos, é sim. E aí eu tava falando, eu gosto de fazer live, sabe, lá no meu Instagram. Eu tava falando sobre essa criança interior, que às vezes a gente também não pode ser cruel com ela. Ah, não vou escutar todas essas minhas questões que são infantis. Não é importante, na verdade, é interessante escutar. Mas quem direciona é o adulto, não é a criança que manda na história. Então é importante pensar nisso também. Se relacionar com a criança através da arte é incrível.
A Amanda falou aqui, tem isso da nossa própria exigência travar, né? O medo de errar que não deixa abrir a boca e cantar, que não deixa o pincel tocar no papel e deixar a pintura fluir. Foi perfeita essa colocação. E o que fazer com esse medo? E às vezes essas questões elas são tão importantes para a alma. Eu falo de alma mesmo, no sentido de aquele fogo do pulsar da vida. O pincel no papel, o cantar, o fluir. O que está sendo bloqueado, às vezes, é uma questão muito importante da sua vida. Que você não conseguiu resolver porque tá lá, empacado. Tá? Eu tô rindo só de brincadeira, tá, gente? É nervoso. Deixa eu ver aqui mais. E falar um pouco de autocuidado. Autocuidado virou moda, né? Que bom. Mas a gente tem que pensar um pouco que é autocuidado. Autocuidado não é só o skincare, que é aquele negócio assim da pele, mas às vezes pode super ser, gente. Às vezes aquela pessoa faz aquele skincare porque quer tanto se cuidar, porque sabe que precisa daquilo. Então, isso é que é interessante do autocuidado. É você entender, e aí faz parte do autoconhecimento, entender o que, que você precisa. Amanda, e como é que eu faço para entender o que eu preciso? Autoreflexão, análise, e aí você vai ter que se perguntar. A gente não pode viver uma vida só nesse movimento de reflexo, né? Porque alguma hora, como o povo diz, a conta chega, porque a gente precisa refletir sobre quem somos, sobre quem nos tornamos, né? E aí é autoconhecimento, é se perguntar o que está acontecendo. Vocês fazem isso? O que está acontecendo? Não, é tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que eu posso agir de melhor forma comigo? Quais são as ferramentas que eu tenho e que eu não tenho? O autocuidado é isso. O autocuidado não é só skincare, é muito maior. É você se perceber mesmo. Se perceber como você pode cuidar de si, como você pode se mimar, como você pode se abraçar, se dar tudo o que é necessário para você se manter, se nutrir. É quase como você estivesse sendo a sua mãe. Né? Tem alguns autores que falam, né? Que é importante a gente deixar a mãe morrer, para a gente ser a nossa mãe. Porque é daí que a gente vira autônomo, que a gente vira, de fato, pessoas adultas. Deixa eu ver mais. Olha aí, a Clara falou, eu faço isso tanto que acaba me cobrando mais do que o normal. É. E aí, o meu nicho, né, a minha especialidade é trabalhar com mulheres, sabe? Eu trabalho com adolescentes e adultas. E isso é tão comum, não estou dizendo que não é comum com vocês, homens, rapazes. É porque a gente vive numa sociedade moldada num sistema patriarcal, um sistema que cobra muito da mulher certas posturas. E aí acontece muito dessa cobrança ela ser muito estendida em diversos aspectos, em diversos assuntos é, da sociedade. Então, como você é mãe, como você é filha, como você trabalha, como você está em casa, no seu descanso, você também é cobrado. Né? Então, por isso que a arte-terapia é muito legal. Eu testo arte-terapia com mulheres. Com homens, eu só tenho no meu mini estágio, informação. Mas é muito legal, assim, foi muito proveitoso. E aí, queria falar sobre as expressões, né, artísticas, nós temos várias. Não fiquem só na música, né? Quem não é da música aqui, eu não sei se vocês, todo mundo aqui é da música, mas explorem, né? A gente tem 11 aí, a gente falou aqui do videogame, os meninos. Vamos jogar também, quem não joga videogame, testar. A mão não vai cair, provavelmente. Então, o que eu digo vamos testar. E aí tem a dança, sabe? E tem, eu não sei se vocês conhecem, a biodança, por exemplo. A biodança é um tipo de dança que é uma terapia. Então você pode dançar do jeito que você quiser. Tem um condutor, certo? Tem um condutor, mas ele coloca uma música específica, mas você dança do jeito que você quiser. Como isso é importante para o corpo? Eu falei na questão, né, que a gente é muito racional e a gente separa muito a questão da cabeça e do corpo. E como o corpo é importante para a gente se conectar, para a gente se expressar. E quanto essas outras expressões artísticas podem ser importantes para isso. O teatro é muito bom.
e etc. Eu também falo da literatura aqui. Deixa eu ver. Literatura, o cinema. Então, acho que é interessante. Outra coisa, para além das expressões artísticas, a gente tem as modalidades expressivas, tá? Que aí é infinito. Por exemplo, a colagem. Muita gente descobriu na pandemia a colagem digital. Começou a vir o Canva, o Pixart, e aí as pessoas começaram a ver que era mais simples, e aí partiram para a colagem digital. E aí é infinito. Tem a questão da modelagem, tem você utilizar material reciclável. Eu pude passar um tempo lá no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, gente, trabalhando com pessoas que tinham condição de esquizofrenia, bipolaridade, acho que outros casos de depressão. E a gente trabalhava com, como é que eu falei agora? Descartáveis. E foi muito legal, porque a gente pintou, porque montou. Eu só lembro das idosas lá do Benfica, que fazem aquilo, é muito legal. Tá? Então, existe. Aí tem gente que faz trabalho com algodão, e que também faz aquele trabalho de mosaico. Isso é só para dizer para vocês que existe um ramo, sabe, são veredas aí de possibilidades de trabalhar com arte e arte terapia. E uma coisa que eu lembrei que é muito importante, porque que eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque eu, quando professora de música, a galera cantando, aí começava a chorar, aí começava, Amanda, eu fiquei tão aliviada depois dessa aula de canto. Aí primeiro eu pensei, será que, tipo, eu sou boa nisso, assim, para ser psicóloga? Aí eu disse, não, mas vamos avaliar. E eu percebi que quanto terapêutico era aquele processo. Eu não sei se vocês já dão aula e tal, se vocês percebem quanto isso é importante. Eu já fui mandada também para uma escola, essa é um pouco delicada, para uma escola para trabalhar canto coral, porque tinha um processo de ideação suicida muito grande lá, nos adolescentes. E aí, depois que eu comecei a trabalhar coral com eles, o coordenador viu, Amanda, a música é tão importante na vida desses adolescentes, eles nem falam mais em suicídio e não sei o que e tal. Para você ver como o trabalho de vocês vai ser importante, por mais que vocês não façam arte terapia, por mais que vocês não sejam terapeutas, é o que eu disse aqui sobre a arte. A arte, ela ressoa, a arte, ela toca. Então, ela toca positivamente e ela pode tocar negativamente. Por isso que é tão importante você saber o que levar. Quando você for trabalhar com adolescentes, determinado público, você tem que ver o que você vai estar mandando para eles, sabe? Tem que ter essa sensibilidade. É muito importante. Que bom que a escola ficou lá legal. Acho que eu consegui mostrar aí a potência da arte e como a arte terapia é legal e como vocês podem conversar com a criança interior de vocês, se perguntarem sobre suas questões. Aí qualquer coisa, quem faz terapia, leva o terapeuta, quem não faz, vai analisando, dá certo. Tá? Vocês querem falar alguma coisa? Porque aí a gente pode passar para a vivência. Alguém tem algum questionamento, algum apontamento? Alguém quer mostrar alguma experiência de arte? Certo. A pergunta é: a formação em musicoterapia, não estou pensando nisso na vida. A formação em arte terapia você, como profissional de determinada área, vai aprender algumas ferramentas para você utilizar na sua área. Por exemplo, eu, como educadora, eu vou pegar, aprender essas ferramentas da arte terapia, vou conseguir ver alguns processos do meu aluno, que vou poder até repassar para outras pessoas, fazer pequenas intervenções, sei lá, pequenas intervenções. Desenhou aqui. O que você sentiu quando você viu esse desenho? Algo bem simples. Não pode ser algo muito profundo. Já eu tô com musicoterapia na cabeça, tá, gente? Já o arte terapeuta não, ele monta uma sessão de arte terapia, ele tem todo o prontuário, ele sabe quais são as suas questões
psicológicas, também tem, deixa eu ver, um plano que ele pode seguir durante um mês, 2 meses. É mais complexo. A formação dele é de 2 anos, ele tem estágio, ele tem TCC, é uma pós. Mas, deixa eu ver, é isso. Basicamente é isso, é mais complexo. Ele faz um trabalho mais. Eu não vou dizer que é completo, porque não é que o outro não faça um trabalho completo, mas estou falando em relação à arte. A arte, como ela pode ser terapêutica. Ele faz um trabalho mais completo. É isso. O que mais? E tu, Hugo? Tá tipo Observando. ok? Então, eu quero que vocês me digam se vocês vão fazer a vivência. Me coloca, sei lá, um ok para saber a quantidade de pessoas. Ótimo, arrasou. O que mais? Quero todo mundo. Enquanto o resto do povo coloca vou, vocês vão arranjando a folhinha. Pronto? Gente, eu vou explicar como é que vai funcionar. Essa atividade ela tem 3 etapas e é importante que ela seja assim, passada bem suave. Como assim? Que vocês respirem bem durante ela, tentem se concentrar, tá? O máximo que vocês puderem. Porque a gente vai encontrar coisas bem legais, né? Ok? Então, vocês vão pegar essa folha, tem. E aí, agora, para ter concentração, mas já não estava tendo isso, né? Mas se alguém for falar, não utilize o microfone, mas eu sei que vocês estavam escrevendo, mas só para dizer. Pegou a folha, vocês vão fechar os olhos, vocês colocar a folha em frente e vocês vão riscar essa folha aleatoriamente. Aleatoriamente, o tempo que vocês acharem necessário. Se estiver demorando muito, aí eu vou ter que intervir, mas eu creio que não. Tá? Então, aleatório. Do jeito que estiver sentindo aí, estiver acontecendo. Tá? Ok? Pois vamos começar. E quando vocês terminarem, vocês colocam assim, terminei.
Falta mais alguém? Eu acho que foi todo mundo. Tá, a gente vai para outra fase. Vocês vão cortar um papelzinho assim, ó. E aí, tentar fazer um buraco no meio. Vai com a mão mesmo, assim, esquece tesoura e tal. Vai tentar ir fazendo. Pronto, ó, saiu assim o meu. E aí eu vou explicar a segunda parte. Vocês vão Outra, pegar. outra folha, né? Outra folha? Vocês não vão rasgar a obra de arte de vocês, né? Tá bom. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão ficar passando assim, ó, esse papel. E aí vocês vão ficar olhando dentro, né, da bolinha. O que tá acontecendo? E aí, quando chamar a atenção de vocês, alguma imagem, vocês vão parar. Entenderam? Eu vou repetir. Vocês pegarem aqui a lupinha, digamos assim, a lupa de vocês, e vocês vão passar no desenho, olhando dentro da lupinha, que é esse buraco. Quando chamar alguma atenção de vocês, essas imagens, vocês vão parar aqui. Vão olhar só para dentro. Aí, o que você vai fazer com essa imagem de dentro? Você vai fazer ela de novo em outro papel, sendo que grande. A imagem que era pequena na lupa, você vai colocar em outro papel grande. É isto. Vou dar mais um tempinho. Pronto. Aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão se concentrar, olhar para o desenho de vocês e buscar duas coisas. E vão escrever: eu vejo isso. Eu vejo isso, tá? Não precisa buscar também a coisa mais concreta. Tem que ser algo bem natural. Não fica vibrado, sabe? Deixa ser mais espontâneo. É tipo a primeira coisa que você viu, tá? Vai lá. Pode ser duas ou três. Aí você vai colocar: eu vejo.
Ai, avisem quando terminarem também. Vamos combinar assim. A partir de agora, ninguém escreve no chat, a não ser isso que a gente vai combinar. Cada um coloca o seu eu vejo. Eu vejo isso, eu vejo isso. Se sentir à vontade, né? Se não, tudo bem. Foi todo mundo? Acho que falta mais alguém. Acho que falta a Beatriz. Massa. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão trocar o eu vejo para o eu sou. Vamos lá. Deixa eu ver se foi todo mundo. Acho que. Acho que o Daniel foi o último. Foi? Foi. Agora eu quero saber quem é que tem aquela voz maravilhosa para ler o poema que foi construído. Bora, meu povo. Vocês perceberam, não é que a gente fez um poema? Pois é, vamos ler o poema. Quem é que vai ler? São as duas frases, o eu vejo e eu sou. Não, é só o eu sou. Para colocar só eu vejo, mas o eu sou é que compõe o poema mesmo. Pronto, eu vou ler o meu. Eu, Não, não é para ler o inteiro. Tem que ser o completo, porque esse poema foi feito pelo ah, grupo. Então, entendi, são todos. então vai Posso ser ler? tu que vai. Tá bom, Alguém vamos quer lá. ler? Alguém quer ler? Vou ler então. Ah, peraí. Ó, Opa, bem tonado e tem um riso no meio. Não faz o riso. sem Vai lá. centrado. Entrada. Eu sou uma borboleta, uma asa de passarinho e chamas. Eu sou uma gota, uma folha e um balão. Eu sou um novelo de lã e um rio. Eu sou um pêndulo. Eu sou o movimento. Eu sou um casulo e uma pétala. Eu sou um triângulo com arco e um triângulo com arco. E o retângulo. Essa é a poesia que o grupo fez. Eu quero saber agora como é que foi para vocês fazer essa atividade, certo? Se vocês puderem ligar o microfone, eu ia ficar muito feliz, sabe? Se vocês pudessem, olha, vou dar aqui meu depoimento. Seria muito legal ver vocês, ouvir a voz de vocês. É massa. Eu não faço com meus professores, mas é massa.
Assim. Então, alguém Eu quer achei, comentar? eu achei muito bacana. Gostei do meu desenho, gostei do que eu sou, gostei das coisas que eu consegui identificar. Eu achei que foi muito interessante. Acho que o inconsciente, né, agiu de alguma forma. É como eu disse, a gente está sempre identificando algo que tem a ver com a gente, né? E é por isso que a gente pode se conhecer muito com essas questões. Pegar essa poesia, pegar o seu desenho e analisar, pode te ajudar muito a se conhecer. Eu gostei da minha coordenação motora com os olhos fechados. Eu consegui fazer os círculos e os quadrados. Por isso que eu fiz que eu sou um triângulo e um retângulo com arco. Olha aí. É interessante que ele disse também, que eu lembrei, que às vezes essas questões sensoriais, elas são importantes no processo do se sentir bem, sabe? No, de dar a questão do autocuidado, a questão do prazer, da saúde. Eu lembro quando você... Eu, por exemplo, quando eu pego em giz de cera, eu tenho um prazer imenso. Isso também é importante, sabe? Que mais? Que mais vocês têm para dizer? Eu gostei muito, achei bem interessante. Eu tô só, assim, tentando analisar agora, tipo, como é que eu sou uma gota, uma folha, um balão. Mas vai dar certo. Entendo. Mas só cuidado para não ser reducionista, né? Pode ser muitas coisas figuradas, tal, como eu falei, né? São simbólicas, né? Aí tô analisando, sabe? É bem subjetivo. Quem mais, gente, participou? O que vocês acharam? Como é que foi? Que vocês sentiram? Vocês gostaram da poesia de vocês? Depois eu vou pegar a poesia, guardar. Acho legal. Eu já fiz algumas vezes e sempre sai assim uma coisa inusitada. É muito bom fazer esse tipo de trabalho. O que vocês acharam dessa parte mais de equipe, de grupo? Deixa eu ver, não posso. A Steph não pode abrir o microfone, mas vou estudar poesia e vou levar para terapia. É tão boa essa fala. Vou levar para terapia. Chegou e fico, ai, que coisa linda. Gente, então, eu penso que é isso. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Se não tiver, deixa eu ver aqui. Que é da falta das presenças. E aí, vocês podem me encontrar no meu Instagram, tá? Lá no meu Instagram, eu falo de arte terapia, eu falo muito sobre questões do feminino, das mulheres, da minha experiência com as mulheres e arte terapia, tá certo? Eu venho fazendo live. Toda semana tem as 3 lives lá, onde a gente fala sobre diversos assuntos. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, podem me ver lá. Deixa eu colocar aqui no chat. E eu vou estar postando lá as fotos que eu ia colocar e que não deu para aparecer. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar aqui sobre o nosso poema? Podem falar, gente. Deixa eu... Antes de sair, não esqueçam de assinar aqui a lista de frequência. Já está no chat, tá bom? Oi, gente, pode tirar uma foto, abre a câmera. Chamei a câmera, foi quase cair. Vou só finalizar aqui para a gente tirar uma foto. Eu queria agradecer, Amanda. Eu acho que foi assim, uma experiência muito gostosa. Eu adorei participar aqui como anfitrião. Acho que eu consegui aproveitar 100%. Adorei fazer a experiência coletiva, ver o poema que foi construído aqui com todos nós. E muito obrigado por essa experiência. Foi magnífico. Eu agradeço demais o convite. E eu já quero convidar aqui vocês também para a próxima palestra que vai começar às 17 horas, que é A Voz
nas práticas criativas da educação, com a professora Concília. E à noite nós vamos ter mais uma live no Instagram com apresentações musicais da Malu Vitorino e do Marco Fukuda. São 2 colegas, alunos aqui do curso de música da UFC. Então vamos lá prestigiar eles, vai estar incrível, são talentosíssimos. Vou encerrar aqui a gravação para a gente tirar a nossa fotinha. Tem que agradecer ao Hugo, né, por ter sido o anfitrião, ter recebido tão bem. Obrigada. Só um minuto.